Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 7. Vamos do versículo 14 em diante. Mas como eu estou vendo alguns rostinhos novos, eu vou fazer uma rápida memória, porque hoje é o 25º encontro em Eclesiastes, e a gente tem caminhado com calma, sem muito estresse, quase, versículo por versículo, não chega tanto, mas a gente vai sem estresse, vasculhando, escavando o texto para tentar tirar verdades para o dia de hoje. A gente tem estudado Eclesiastes a partir de um pressuposto. A gente está pressupondo que esse texto foi escrito pelo chamado Salomão envelhecido, pelo Salomão velho. Então, considerando que o Salomão envelhecido, ele estava em rebeldia contra Deus, ele havia rompido, ele tinha quebrado algumas regras básicas da monarquia, porque lá em Levíticos havia uma direção de que e de como um rei em Israel deveria agir. Uma das coisas simples e básicas que o rei não poderia fazer era se casar com mulheres estrangeiras. Essa é uma das coisas mais simples. E Salomão não cumpriu. Salomão, o envelhecido, ele havia concluído o templo a Deus, ao Deus verdadeiro, mas na sua loucura e no seu pecado ele fez outros templos, a outros deuses. Inclusive, entre aspas, na mesma rua, quase que frontal ao templo verdadeiro. Então nós estamos entendendo que essas falas são de alguém que tinha conhecimento profundo de Deus, alguém que recebeu uma sabedoria ímpar, que é declarado como o governante mais sábio da história, aquele que havia em algum momento feito um pacto com Deus e quebrou. E se Salomão tinha muita intimidade com Deus, e o texto de 1 Reis 11 diz que Deus apareceu 2 vezes a Salomão. De alguma forma, Deus se manifestou 2 vezes visivelmente a Salomão. Para os irmãos terem uma ideia, não fala nada a respeito de Davi ter tido uma teofania, ter tido uma experiência assim tão íntima com Deus. Salomão teve. E mesmo assim, Salomão abre mão. Quanto mais a gente caminha na fé, e cada vez que a gente vai envelhecendo, isso me incomoda. Porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente deveria ficar mais crítico a respeito da nossa fé. A gente deveria ficar mais incomodado. A gente deveria ficar mais assustado com algumas coisas que a gente comete. E parece que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais de boa, né? Como se a gente tivesse autossuficiente. E é o caso de Salomão. Então, nós vamos ver aqui mais um pedacinho hoje, vamos fechar o capítulo 7, e pense nisso. Alguém que conhecia muito de Deus, alguém que teve experiências profundas com Deus, e alguém que sabe o quanto perdeu. Quando a gente peca, a gente se distancia de Deus. E quem tem intimidade com Deus, ou quem já teve intimidade com Deus, chora mais do que aquele que não tem. E se arrepende mais profundamente também. Vou voltar de novo para o exemplo de Davi, né? Davi amava muito a Deus, Davi cometeu uma série de pecados terríveis, e só não foi mais dolorido em Deus do que em Davi, porque Davi chora e se arrepende. Então nós precisamos, assim como Davi, ter experiências profundas com Deus. E se deslizarmos, precisamos rapidamente nos arrependermos, para não nos tornarmos como Salomão no final da sua vida. Eclesiastes, capítulo 7, a partir aqui do versículo 14. No dia da prosperidade seja feliz, mas no dia da adversidade considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justos, o que diz na sua Bíblia? Há justos que perecem na sua justiça, e há ímpios que prolongam os seus dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque você destruiria a si mesmo. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Bom é que você retenha isso e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que se encontram numa cidade.
Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não dê atenção a todas as palavras que se dizem, para que você não venha ouvir o seu servo amaldiçoando você. E você sabe que muitas vezes você mesmo já amaldiçoou os outros. Tudo isso examinei por meio da sabedoria. Eu disse: serei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e é muito profundo, quem o poderá encontrar? Procurei conhecer, investigar, buscar a sabedoria e a razão e compreender que a maldade é estupidez e a tolice é loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte: a mulher, cujo coração é rede e armadilha, e cujas mãos são correntes. Quem agrada a Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que descobri, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não encontrei. Entre 1000 homens, achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. O que descobri é tão somente isso. Marca aí na sua Bíblia, querido. O que descobri é tão somente isso: que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Queridos, há uma série de bênçãos de Deus nas nossas vidas. Você se sente minimamente abençoado por Deus em alguma área da sua vida? Né? Nós somos. E se a gente não for ingrato, a gente vai declarar muitas bênçãos. Uma das grandes bênçãos da nossa vida é a ignorância. E Salomão achava que a sabedoria era o grande prêmio dele. Assim como Adão e Eva foram tentadas pela serpente, achando que o conhecimento, a sabedoria plena, seria o grande conhecimento. E, na verdade, a ignorância para muita coisa é uma bênção. Não saber de muitas coisas é uma grande bênção, é uma grande alegria. Não saber o que as pessoas pensam de nós, querido, isso é uma bênção, senão você não andaria com várias pessoas, inclusive aqui na igreja, inclusive na sua família, inclusive na sua casa. Você não andaria. Não saber na profundidade o que o outro pensa de mim é uma bênção. E você ainda pode dizer assim: mas eu não ligo para o que o outro pensa. Meia verdade, porque de alguma forma, algumas pessoas, o que elas pensam de nós, são muito importantes para nós. O que um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um cônjuge pensa, é muito importante. Mas talvez você não queira saber. Não saber todos os riscos que incorre o nosso dia a dia. Você não tem ideia daquilo que Deus está te livrando. Você pode dar graças a Deus, louvar a Deus por isso? Porque você não tem ideia, senão você não sai de casa. Se você tivesse ideia da quantidade de intentos malignos. Teve um dia que Jesus chamou Pedro: Pedro, você não está sabendo, mas deixa eu te falar um negócio. O diabo pediu hoje a tua vida para peneirar ela. O Pedro fez assim: eu? Mas o que o diabo tem? O diabo não tem mais nada para fazer de útil, não? Não, filho, ele está atrás, rodeando ao nosso redor, procurando uma brecha, um espaço para nos tragar. E Deus vai nos livrando. Isso das coisas espirituais. O que dizer das coisas humanas? Você não tem ideia de gente maldosa na condução, no ônibus, no metrô, de gente que intenta o mal e não consegue por diversos motivos que isso aconteça. Sair de casa, não sabendo dos nossos riscos, é uma bênção. É algo fantástico. Fazer as coisas, intentar começar algo, estudar, trabalhar, fazer um curso, planejar uma viagem, uma construção, sem saber se vai dar certo ou errado, é uma bênção, querido. Porque se a gente soubesse que as coisas iam dar errado, a gente nem começava. E se a gente não tivesse errado em algumas coisas, a gente não seria os homens e mulheres que somos hoje. Porque faz parte do nosso crescimento. Se a criança primeiro não fica sentada, jamais ela fica em pé. Se ela não fica em pé, jamais ela começa a andar. Mas entre um e outro fato, ela vai caindo. Papai e mamãe vai rindo, vai socorrendo aqui e ali. Mas se a criança soubesse, se ela tivesse essa consciência, ela nem tentaria. Então, muitas coisas que nós começamos a fazer e não dão certo, também são bênção de Deus.
E a bênção duas vezes. A bênção de ter tentado e a bênção, graças a Deus, que não deu certo. Porque Deus sabe de todas as coisas. Não saber do dia de amanhã. E Salomão diz, no primeiro versículo que nós lemos, que Deus fez tanto esse como aquele para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. E as pessoas ficam lendo horóscopo, ficam lendo as mãos, ficam buscando nas estrelas respostas do dia de amanhã. E é uma bênção não saber o dia de amanhã. É uma bênção não saber o dia da morte dos nossos queridos, pais, mães, vós. Imagina você contando no relógio, faltam 5 dias, 10 dias, 15 dias para eu perder minha mãe, meu pai, meu irmão. Já pensou? Não saber o dia da morte do outro é uma bênção. Não saber o dia da própria morte também é uma bênção. Queridos, nem sempre a sabedoria é a grande bênção na vida de um ser humano. Talvez não saber das coisas, talvez a ignorância. E Salomão, a duras penas, ele vai chegar nessa conclusão de que não é a sabedoria, mas é o temor a Deus que faz a diferença na nossa existência. Salomão se ilude com várias coisas, porque ele se achava mais sábio, ele se achava mais esperto, ele achava que ele tinha domínio sobre todas as coisas. E uma das grandes ilusões de Salomão diz respeito à própria justiça dele e dos homens. Salomão diz o seguinte, voltando aqui ao texto bíblico: tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justos que perecem, versículo 15, lá do texto original. Há justos que perecem na sua justiça. Há justos que perecem na sua justiça. Nos dias da vaidade, abaixo do sol. Não está falando da justiça eterna, não está falando da justiça de Deus. Há justos que perecem na sua justiça. E ele mesmo declara: não há nenhum justo. Parece um contrassenso, no mesmo capítulo, na mesma sequência. Há justos que perecem na sua justiça, mas há também nenhum justo, na verdade há. Deus olhando a terra, nenhum justo viu, ninguém que buscasse o bem. Queridos, como é que o justo pode perecer na sua justiça? A justiça não perece. A justiça de Deus, ela é soberana, a justiça de Deus é eterna. Os justos perecem na sua justiça, porque segundo o profeta, a justiça humana é como pano sujo, é como algo asqueroso, é como algo nojento, é como algo que não é justiça. Quando diz que o justo perece na sua justiça, eu imagino que Salomão falava dele mesmo. Porque nós já vimos que Salomão tinha todas as riquezas, todas as posses, que era realizado nas construções, que ele tinha todas as mulheres que ele desejou. De alguma forma, ele se via grande, ele se via destacado, mas de vez em quando ele se permitia comparar com Deus. E quando nós comparamos a nossa verdade com a verdade de Deus, a gente descobre que nós somos mentirosos. Quando a gente compara a nossa santidade com a santidade de Deus, nós descobrimos que somos impuros. Quando nós comparamos a nossa vida com a existência, com a essência, com a beleza, com a graça de Deus, nós descobrimos que Ele é e nós não somos. E vez por outra, a gente precisa cair nessa realidade. Salomão não era justo nem diante daqueles que eram menores do que ele. Salomão não era visto como justo pelos seus servos, pelos seus escravos, pelos seus súditos, literalmente pelas suas ovelhas. Porque o rei de Israel, ainda nessa situação de povo único antes da divisão, era uma espécie de pastor daquele povo. E Salomão não era visto por justo, nem pelos seus menores. Abra sua Bíblia aí em 1 Reis, capítulo 12, versículos 3 e 4. 1 Reis 12, 3 e 4. Como é que você quer discutir justiça com alguém que é maior, se você não consegue ser visto como justo nem por alguém menor do que você? Salomão morreu
e o filho dele, Roboão, assume o trono. E os povos, os súditos, as tribos vão procurar Roboão e pedir que ele seja diferente do pai dele. Por quê? E diz o texto: e falaram a Roboão dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Aquele que se via justo diante de Deus, aquele que quer argumentar determinadas coisas, não era reconhecido como justo, não conseguia praticar justiça, nem por aqueles que estavam sob os seus cuidados. O justo perece na sua justiça, sim, porque a sua justiça é pano de trapo. Nós perecemos na nossa justiça, porque a nossa justiça é do mesmo tamanho que nós mesmos. Ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Mas a justiça de Deus é do tamanho dele. É incomparável, é grandiosa, é misericordiosa, é bondosa, é verdadeira e verdadeiramente justa. O justo perece na sua justiça, sim, Salomão. Cada um de nós vai perecer na sua própria justiça. Porque a nossa justiça, ela não se compara com a justiça de Deus. Além de Salomão se achar mais justo, além de Salomão se achar mais, de alguma forma, acima dos outros, um outro grupo agora do Novo Testamento tinha o mesmo perfil, que eram os fariseus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 20. E os fariseus tinham uma proposta, eles olhavam para os outros e achavam os outros menores. As mulheres eram menores, e eles oravam assim: Senhor, eu te dou graça porque não nasci mulher. Era um tipo de oração. O fariseu orava assim: Senhor, eu te dou graça porque eu não sou gentil, porque eu não sou estrangeiro, porque eu não sou de outro povo. Eu te dou graças porque eu não sou como esse. Lembra da oração do fariseu e do publicano? Havia uma autojustiça. E vez por outra eles entravam nos templos, nas sinagogas, nos lugares públicos de oração e faziam suas orações altas para serem vistos, para serem percebidos, se destacando. E Jesus vai dizer assim: olha, eles já receberam o que eles foram buscar. Ou seja, eles já receberam a própria justiça. Porque o que eles queriam nunca foi se comunicar com Deus, eles queriam ser vistos pelos homens e já foram vistos. Querido, o que nós temos buscado? Mateus 5, versículo 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, presta atenção, se a gente não for minimamente melhor que os escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aí você acha assim: não, mas ser melhor do que os fariseus está fácil, porque os caras eram hipócritas, porque eles eram maldizentes, porque eles eram descarados. Aí você está se fazendo de novo igual Salomão, você vai perecer na sua justiça. Porque Mateus 23, põe aí para a gente por gentileza, Mateus 23, versículo 1, vai dizer que nós devemos ouvir o que os fariseus falam. Então eles eram ruins por um lado, mas alguma coisa eles tinham. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. Mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Mas eles diziam alguma coisa que merecia ser ouvida. Será que pelo menos nisso a gente tem acertado? Pelo menos nisso. É fácil a gente falar de Judas, que traiu Jesus, que o maligno entrou nele, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata e etc e tal. Mas Judas ainda teve, no mínimo, a cara de pau de andar 3 anos com Jesus. A gente não consegue andar com Jesus nem algumas horas. Reclamando ou não, Judas participou de algumas orações lá, de algumas vigílias. Reclamando ou não, ele estava lá. Queridos, a nossa justiça é pano de prato. Quem se vê justo aos próprios olhos vive verdadeira ilusão e jamais encontrará felicidade, antes vai perecer na sua própria justiça. Quando Salomão diz no versículo 16: não seja demasiadamente justo, não seja exageradamente sábio,
Como assim não ser exageradamente justo? Será que a justiça tem um limite? Se nós entendemos que a justiça humana é pano de prato, ele está dizendo assim: não sejam demasiadamente perversos, não sejam demasiadamente cruéis, não sejam demasiadamente hipócritas, não sejam demasiadamente mentirosos, não sejam demasiadamente promíscuos, porque a nossa justiça é isso. É isso que é a nossa justiça. Em Romanos capítulo 10, Paulo vai dizer assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, ele vai dizer assim, de fé em fé: o justo viverá pela sua fé. Querido, você não deve ser justo aos seus próprios olhos, mas lembre-se, você foi justificado pelo sangue de Jesus. Isso faz uma baita diferença. Porque realmente a nossa justiça é pano de prato. Realmente a nossa fé é muito pequena, é muito hipócrita. A nossa vida cristã é limitadérrima. E a gente não reflete o brilho da glória de Deus como deveríamos. E se não fosse a graça, a bondade, a misericórdia, e se não fosse a ação dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se não fosse o sangue de Cristo pagar o preço do meu pecado, você não é tão bom pai quanto você acha que é. Você não é tão boa mãe quanto você acha que é. Você não é tão bom marido ou tão boa esposa como você acha que é. Você não é tão bom profissional. Você não é tão correto como você acha que é. Querido, diante da cruz de Cristo, todos nós somos pecadores. E não há nem um justo sequer, nem Salomão. Nem Salomão. Nós fomos justificados. E aí Salomão vai dizer no versículo 18: bom é que você retenha isso e também não abra mão daquilo. Mas quer saber de uma coisa? Acho que Salomão deu uma parada assim. Quer saber de uma coisa? Quem teme a Deus sai ileso de tudo isso. Não é a minha justiça, não é a minha sabedoria, mas é o temor do Senhor. É o temor do Senhor que é o verdadeiro princípio da sabedoria. Passa mais um aí. Uma outra ilusão que nos tira do caminho da felicidade, do encontro da verdadeira paz e felicidade, é a ilusão com os prazeres humanos. Como a gente se ilude. Como a gente se ilude com os prazeres humanos. E não é maravilha, não é algo extraordinário, não é algo tão diferente ou difícil, porque o próprio Satanás se transfigura ou transfigura em anjo de luz. Nem tudo que reluz é ouro. E muitas vezes a gente se esquece disso. Versículo 25 do texto base lá de Eclesiastes 7, ele vai dizer assim: procurei conhecer, procurei investigar, procurei buscar. O que ele estava buscando? Estava buscando sabedoria, estava buscando a razão, estava buscando as respostas e a justiça humana. Por que a ideia aqui de prazer e de engano? Porque no versículo 26 ele diz que achou. O que ele achou? Ele achou uma mulher que era uma armadilha. Veja, ele disse que estava procurando sabedoria, ele está procurando conhecimento, ele disse que está investigando para entender coisa de razão. Ele devia encontrar a fórmula de Bhaskara, ele devia encontrar o teorema de Pitágoras, ele deveria encontrar, não é? Mas não, ele encontra uma mulher que de alguma forma descaminha ele. Queridos, há uma grande ilusão. Salomão procura juízo entre os seres humanos. Ele, de certa forma, desprestigia, né? Inclusive, primeiro ele fala da mulher que ele achou, que coloca em correntes, que aprisiona, mas depois ele diz que procurando no juízo, em 1000 homens ele só achou um. Quem era esse um? Quem que vocês acham que era esse um que ele achou? Sei não. Do jeito que ele tem uma pegada que a gente tem visto aqui de alto nível de soberba, porque ele disse no capítulo que a gente já passou, anterior, que ninguém tinha igual a ele. Ninguém tinha igual a ele, em Provérbios,
em estratagemas, em enigmas. Então, se ele encontrou um homem sábio, ele deveria estar falando dele mesmo. Porque nós passamos no capítulo 4 e 5, é uma sequência de vários eus. Eu isso, eu aquilo, eu aquilo. E muitas vezes, querido, nós nos afastamos da presença de Deus por conta disso. Na pregação de domingo, fantástica, que o pastor Jair trouxe, esse mês de maio foi um mês da gente realmente se aprofundar, se enriquecer, ser desafiado na palavra de Deus com as questões das nossas famílias. E domingo o pastor Jair falando sobre a autossabotagem. Então sou eu. Por que eu faço essas coisas com o meu casamento? Por que eu faço essas coisas com o meu dinheiro? Por que eu faço essas coisas com a minha saúde? Não é o outro. Quem está acabando com a sua saúde? É você. Quem está acabando com a sua grana, seja ela muito ou pouca, é você. Quem muitas vezes está acabando com o relacionamento entre filhos e pais, pais e filhos, relacionamento conjugal, não é as pessoas de fora. A internet, a televisão, o trabalho, isso, aquilo. Que momento da história a gente vai se pôr na conta? Bom, Salomão se ilude. E buscando nos diversos prazeres humanos, ele se vê prisioneiro. Versículo 24, achei. 26, desculpa, achei. Coisa mais amarga que a morte. A mulher cujo coração é rede e armadilha, cujas mãos são correntes. Quem agrada a Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro. Salomão estava acorrentado. Tinha mais de 1000 mulheres, 300 e tantas princesas, 700 e tantas concubinas. Salomão estava acorrentado nas suas riquezas. Ele não distribuía. Nós vimos nos capítulos anteriores que ele estava angustiado porque ia morrer, ia deixar um quinquilhão de dinheiro e não sabia para quem deixar. E não sabia se quem herdasse o dinheiro dele ia ter a mesma sabedoria que ele teve. Para quê? Acumular dinheiro. Que sabedoria é essa? De não usufruir daquilo, das oportunidades que o próprio Deus tem dado. Salomão era aprisionado pela sexualidade, pela ganância, pela vaidade, pela idolatria. São várias prisões. Mas ele disse que quem agrada a Deus foge dela. Queridos, não é maravilha. Não é maravilha que o diabo engane e que coisas que aos nossos olhos humanos e carnais são prazerosas, na verdade, estão nos aprisionando e nos levando à morte eterna. Não se engane. Eu não vou lembrar a quantidade, não faz um tempinho que eu li sobre isso, mas falando sobre o nosso organismo, as questões sensoriais. A gente tem alguns pontos no nosso corpo que a relação sensorial é muito mais forte, a conexão com os nossos neurônios, e manda mensagem contínua. Só que desses principais canais sensoriais que nós temos para falar sobre uma série de coisas que nós interagimos com o mundo externo, paladar, olfato, as diversas sensações que a gente tem, alguns canais transmitem no mesmo canal, na mesma rede, transmite dor e prazer. Vai pelo mesmo canal, pela mesma informação. E muitas vezes está transmitindo uma mensagem de dor, de morte. Só que ela é enganada. O nosso cérebro é enganado. O nosso cérebro. Quer fazer um teste para você ver como o seu cérebro é facilmente enganado? Quem está de óculos aí, tira os óculos. Fazer um teste aqui bem rápido, bem simples. Sem se machucar, não precisa pôr muita pressão, você vai fechar seus olhos e com as suas duas mãos você vai pressionar o seu olho. Conta até 5 aí, pressiona. Sem se machucar, mas põe força. Pressiona o seu olho. Quando você terminar, abra repentina e abruptamente. Abre rápido os olhos. Quem viu alguma coisa aí? Estrelinha? Quem que viu alguma coisa piscando, mexendo na sua frente? Percebeu? Se você faz uma pressão no globo ocular e você interage com a luz rapidamente, parece aquele desenho do Pica-Pau, né? Que você toma uma pancada na cabeça e fica vendo estrela. Mas não tem estrela. O seu cérebro está te enganando, minimamente. E nós somos
facilmente enganado. E muita gente acha que está tendo prazer com álcool, com crack, com a maconha. Muita gente acha que está tendo prazer com dinheiro, com crime, com sexo, com a promiscuidade. Mas, na verdade, está se matando. Não só espiritualmente, também fisicamente. Salomão estava sendo enganado, o homem mais sábio, estava prisioneiro. E nós nos tornamos prisioneiros por diversos motivos, e eu citei algumas aqui. Passa aí mais um para a gente. Muitos de nós somos prisioneiros, e ele disse, né? Eu achei. Quem estava procurando? Ele disse, vamos lá, versículo 25. Procurei conhecer, investigar e buscar. Versículo 26, achei. Quem achou? Ele mesmo, Salomão achou. E o que ele achou? Um aprisionamento. Ele achou uma armadilha. Ele achou correntes. Então tem pessoas que são presas por opção. Não era o que você estava procurando? Não era o que você estava procurando? Você achou. Agora lascou, né? Para se libertar desse negócio. A gente fala muito isso para adolescente, para junior, mas serve para os adultos também. Dizem que o dito popular aí que a curiosidade matou o gato, né? E realmente, uma pessoa que se permite um acesso, um contato com determinados pecados, pode ser que não volte mais. Literalmente virou prisão. Só que o texto diz, não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape. Opa! Antes, com a tentação, Deus dá o quê? É possível resistir à tentação, sim ou não? É possível. Mas por que nós caímos? Por opção. Porque Deus dá o escape. Deus abriu a porta. Deus abriu o corredor. Deus abriu a janela. O que José do Egito fez? Correu. José correu, ele não ficou. A janela também se abriu para Davi. O que Davi fez? Ajeitou a poltrona e ficou assistindo. E depois levou Betsabá para a cama dele. A mesma janela de oportunidade foi dada, tanto a Davi quanto a José. Caim, o primeiro assassino, literalmente, a personificação, o primeiro filho do diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira e é homicida desde o princípio. Antes de Caim executar Abel, o texto bíblico diz em Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7, que Deus chama Caim para uma conversa. E diz assim, Caim, o que está acontecendo? Teu semblante está estranho. Você está com a cara amarrada, você está com a cara fechada. Por que você está assim? Caim, o pecado jaz à porta, mas cumpre a você dominá-lo. Querido, nenhuma tentação é maior do que nós podemos suportar. Então, se eu estou preso em determinado pecado, nem adianta você pôr a culpa no diabo. O diabo está assim. E eu não fiz essa não. Quem escolheu foi ele, está lá. Ele escolheu. Tem gente que cai por distração. E aí tem as armadilhas, né? Na floresta, para pegar animais. Aí coloca alguma coisa para distrair o animal passa instintivamente e é ali aprisionado. Quem está distraído, também é pego. Não tem uma música, acho que do Titãs, que diz assim, o acaso vai pegar você? É o acaso não, filho, é o capeta mesmo. Quando você estiver distraído. Por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai. Não dá para viver distraído. Sede sóbrios. Tem que estar atento, tem que estar ligado. Sede sóbrios. Vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa estragar. Ou você foi por opção, ou você foi por distração, mas você está preso do mesmo jeito. Nesse sentido, não tem diferença o motivo. Não tem, puxa, eu estava distraído. Eu estava distraído no celular, atropelou e matou uma pessoa no trânsito. O que você é? É assassino. Tanto quanto o outro que matou por opção. A vida da pessoa não volta mais, se foi por distração ou por opção. Por fraqueza. Por fraqueza. Porque não faço o bem que quero. Mas o mal que não quero, esse faço. Como é que a gente não faz o bem que a gente quer? Se nós queremos.
Tem um pregador, está tentando lembrar o nome, lembrei, o Spurgeon, que tem uma pregação que ele relata algo parecido com isso. É fácil esvaziar a quantidade de mundo, de pecado que temos no nosso coração. É muito fácil. É só nos enchermos do Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito, não vai ter espaço para as coisas do mundo. Agora tem um caso que é terrível, né? Que é por afronta, ou rebeldia mesmo. Tem gente que faz por rebeldia. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Não, eu não quero. Olha, obrigado pelo conselho, pai, mãe, pastor, amigo, tio, avô, obrigado. Mas assim, eu não quero. É a minha escolha. E tem gente que escolhe as drogas, tem gente que escolhe o crime, tem gente que escolhe a promiscuidade. E o que nos compete a fazer é orar. O que nos compete a fazer é lançar semente. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir do quê? Não é de murmuração. Não é de palavras torpes. Não adianta ficar xingando. Só vai haver mudança na vida do outro se o véu for retirado. Porque tem gente que é prisioneiro por escolha. A chave está na mão dela. Mas ela não sai. Porque ela não quer. Queridos, o que descobri, disse Salomão, depois de tudo isso, né? O que eu descobri? Na verdade, descobri uma coisa. Deus fez o ser humano certinho. Deus fez o ser humano correto, com as escolhas certas, com o pensamento correto. Deus fez o ser humano para ter relacionamento correto consigo, com o seu próprio corpo. Deus fez o ser humano para ter relacionamento correto com o próximo. Deus fez o ser humano correto para ter relacionamento com o próprio Deus, sem nenhum tipo de intermediação, sem nenhum tipo de dificuldade, de distanciamento. Deus fez o ser humano pleno, correto, para ter relacionamento com o meio ambiente. Deus fez o ser humano, olhou e disse, viu Deus, tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era muito bom. Deus fez o ser humano correto, mas o homem, eu e você, é que escolhemos viver uma vida perturbada, viver uma vida confusa, viver uma vida complicada. Tem gente que parece que corre atrás de problema. Tem gente que vive atrás de problema. Tem gente que tem vida complicada por escolha. É lógico que tem uma série de coisas no mundo que nós não escolhemos. A gente não escolhe a época que a gente nasce, a família que a gente nasce. Tem uma série de coisas que já são decididas, determinadas, no tempo e na eternidade. Você não escolhe. Mas a partir daquilo que você não escolheu, você toma uma série de decisões. E muitas vezes nós temos escolhido caminhos terríveis. Há caminhos que ao homem parecem serem direitos, ser bons, mas o seu fim é perdição, o seu fim é morte. O que descobri, comparando todas as coisas, eu comparei justiça com justiça, eu comparei sabedoria com tolice, eu comparei justiça com injustiça, comparando todas as coisas, eu cheguei numa conclusão. C.S. Lewis, em uma das suas falas, talvez seja uma certa paráfrase do que Salomão diz aqui, porque ele diz assim, lendo a Bíblia, eu encontrei tantos erros e tantos defeitos, todos eles estavam em mim. E Salomão analisa todas as coisas e diz assim, olha, Deus fez tudo de maneira plena. Tem lógica, o ecossistema, o universo, o cosmos, tudo tem lógica, tudo está correto. O problema todo sou eu. O problema todo é você. Jonas, o chamado profeta fujão, diante de muitas questões, se posicionou de uma maneira muito firme quando aquele barco estava indo a pique e quando as pessoas estavam invocando todos os deuses possíveis, conhecidos e imagináveis. E ele disse assim, olha, me lancem no mar, porque é por minha causa que essas coisas estão acontecendo. Queria te convidar nesse momento a abaixar a sua cabeça e diante da sua luta, diante do seu problema. Nós já vimos no momento de clamor como lutar. Nós lutamos as nossas guerras com as armas de fé. Nós não lutamos com murmuração, com desespero. Nós não lutamos sozinhos.
Nós já vimos como lutar, mas talvez precisemos tomar uma outra postura diante das nossas guerras. De reconhecer que o plano de Deus é bom, é perfeito e agradável. E que, de fato, os planos de Deus são maiores, são melhores e são de paz. E reconhecer que Deus é bom, isso é um princípio. Deus é bom, isso é um princípio de fé que nos sustenta e nos orienta a acreditar na bondade de Deus. Que o que Deus tem para as nossas vidas, de fato, é para o nosso bem. Mesmo, diz o autor de Hebreus, que a disciplina de um pai, num primeiro momento, não pareça agradável. Mesmo assim, a disciplina é feita por aquele que ama. Deus repreende e corrige somente aqueles que Ele ama.